Eu estava a trabalhar, tinha 24 anos, tinha começado a trabalhar em 1970 no banco, fui empregada bancária há 36 anos e por isso estava a trabalhar. Só durante o dia é que fomos, enfim, despertos para os acontecimentos e ficámos, enfim, um pouco, enfim, naquela expectativa, o que é que seria. Eu devo reconhecer que já na altura tinha alguma sensibilidade para a necessidade de mudanças, não é? Não estava conformada com o que vivíamos, tinha participado em 70 na luta dos bancários, o presidente do sindicato tinha sido preso, era as gravatas pretas, tudo preto na avenida, quer dizer, já tinha participado nessas andanças. Por isso foi naquela coisa de esperar para ver, será que é, mas como foi, quem é que fez e tudo mais. Sabíamos porque tínhamos visto os filmes do que se passava fora, em Angola, em Moçambique, tínhamos acesso pelo grupo em que eu pertencia de acesso a filmes e por isso, enfim, qualquer dia vai acontecer. Eu fazia parte do grupo da JOC, Juventude Operária Católica, que à volta da igreja tínhamos alguma cobertura para nos reunirmos e reuníamos-nos e já aí, concretamente, tínhamos oportunidade, ou fui ao longo dos tempos, à medida que fui crescendo, tive oportunidade de falar sobre determinados temas que eram tabu, não é? Essa coisa do lugar da mulher enquanto ser humano que tem direitos e tem deveres e que faz parte da sociedade e tudo mais, essas coisas eram um pouco já discutidas, eram conversadas, já partilhávamos essas coisas e já medíamos concretamente o quanto havia de injustiça de facto do querer nos empurrar para a casa, o nasceres com um caminho certo que era casar, ou melhor, casares e teres filhos e enfim, e seres o sustento, não era o sustento da família, mas era enfim, o equilibrar das coisas e estar sempre disponível para... Nós não tínhamos escolaridade, os homens é que tinham que sair para estudar, os rapazes, no fundo, eram os preferidos. Se houvesse uma família grande, os rapazes é que iam estudar, as raparigas não iam. Por isso, nós não tínhamos direitos a nada, nós era para estar em casa, enfim, fazer. Por isso, quando fazíamos alguma coisa, éramos apontadas, não é? Essas coisas já eram discutidas como coisas que não eram um fim, mas que era a realidade e que tínhamos que mudar. As palavras mudar, lutar por coisas diferentes, já eram um pouco dos meus vocábulos pronto, quando apareceu o 25 de Abril, não é? Eu nunca militei em partido nenhum, mas sentia concretamente a dor dos colegas que partilhava, não é? Eu, embora tivesse, enfim, alguns estudos, tinha poucos, mas tinha alguns estudos, tinha arranjado um emprego que me dava alguma estabilidade, mesmo a nível familiar. Eu passei a ganhar mais do que o meu pai. Por isso, as coisas são significativas, com 20 anos. Mas eu sempre estive muito perto da classe operária, através da JOC, não é? Através da JOC eu sempre vivi as lutas e pensávamos na maneira de ultrapassar as dificuldades na empresa, nas fábricas e tudo mais. Por isso, eu tinha de perto. Era este sentimento, porque não podíamos ir também, não podíamos ir ser presos, porque tínhamos de ficar cá fora a fazer o resto que era preciso fazer, continuar a despertar as pessoas, unir as pessoas. Depois tínhamos os dilatores, não é? E essa coisa de andar sempre a olhar para o lado para ver o que é que nós podíamos fazer ou não, isso era uma marca, quer dizer, nós tínhamos medo, mas era um medo que não nos evitava de ir para a frente, não é? Só que tínhamos de ser mais ponderados e mais cautelosos e mais... Enfim, tínhamos que usar a cabeça para dar a volta, para não sermos apanhados também e continuarmos a luta cá fora. O 25 de Abril, quando de facto conseguimos perceber que foi isso quase assim um grito de alívio, assim enfim, aquela sensação da liberdade de poder ir e vir, voltar a ir e voltar a vir. Não sei se me estou a fazer entender, mas era isto, a liberdade era aquela sensação, eu não sou livre. Não era nada disso.
isso não era importante, era eu poder ir, era poder estar com os amigos, era poder estarmos a conversar sem ter a preocupação de olhar para trás ou olhar à volta, porque estávamos em roda e estávamos todos a olhar à nossa volta do que é que estava a acontecer. Esta coisa acabou. Esta coisa, embora tivéssemos muitas vicissitudes, porque as pessoas que tinham uma determinada conduta e que defendiam determinados valores até ao 23, não passaram a ser todas desejosas de liberdade. Havia muita gente que estava acomodada e sabia viver com o que tinha, que isso era uma realidade do nosso povo, de nós todos. Nós acostumámos, foram muitos anos fechados, é como se estivéssemos fechados num quarto, não é? Nós não estávamos fechados aqui em Portugal. Poucos eram aqueles que tinham possibilidades. As mulheres não podiam ir sozinhas até a Espanha comprar caramelos, tinham que ter uma autorização do marido para sair. Por isso, quando acontece a liberdade, não sei se todos nós sentimos, de facto, aquela liberdade que hoje sentimos que não é uma segurança, não está conquistada, não, tem que se conquistar. É isto, eu percebo isto, que todos os dias temos que conquistar a liberdade que aconteceu há 50 anos. E não é por acaso que está a acontecer o que está a acontecer atualmente. O medo, aquela sensação de controlo, mas o que é o medo? Está lá dentro. Eu continuo a achar que muitos de nós, e a minha geração, né, tenho 74 anos, a minha geração ainda tem muitas reminiscências, se não cultivou a liberdade, porque ela tem que se cultivar, tem que se cimentar sempre, tem que se valorizar todos os dias. Se no seu dia-a-dia não fez disto mote, o medo está lá. O medo, aquele quarto fechado em que nós vivíamos, em que tudo era proibido, em que as notícias nós tínhamos que as procurar, porque senão não as tínhamos. Aquilo que se dizia na televisão não dava nada, era só para entreter, tudo cortado. Por isso, havia, de facto, o melhor, ainda há, aqueles medos, aquele patrão que tem que decidir por nós. É mais fácil eu ser individualista, porque eu não tenho que dar contas a ninguém, mas não me meto como não me comprometo. Hoje é isto que nós sentimos. Eu sinto. O 25 de Abril aconteceu com o movimento, de facto, dos militares que sentiam a necessidade na sua área. Agora nós tínhamos que aproveitar a ocasião para fazer coisas também. Eu, como ser humano, tenho cabeça para pensar, tenho sentimentos e tenho que ser cidadão. Pronto, para mim era ser cidadão, porque o ser cidadão, se formos ao dicionário, nós ficamos a saber qual é de facto o nosso contributo e a nossa prestação e o que é que nós devemos fazer. Não devemos ser mais um, devemos ser um cidadão. De facto, o 25 de Abril foi qualquer coisa. Foi qualquer coisa. A quantidade de coisas que se conquistaram e viva o 25 de Abril.